Alô, amigos, queridos irmãos, como estamos? Estamos aqui retornando para mais uma semana de estudos, que possamos trazer a palavra de Jesus ao coração de todos nós, que cada lição que a gente estude seja uma luz que a gente acenda no nosso caminho. Seja muito bom para todos nós. Nós estudamos aqui a coleção Fonte Viva, todas as semanas com vocês, às quintas-feiras. E nós sabemos que ela é útil, essa lição, quando nós escutamos e nos sentimos melhores, com certeza, porque sempre nos sentimos. Emmanuel, Chico Xavier, nos favorecem com cinco livros da coleção Fonte Viva, que nós estudamos todas as semanas com vocês. Hoje nós vamos estudar Palavras de Vida Eterna, esse manancial de ensinamentos também, com muitas lições que nos trazem alegria de viver, nos dão alegria de viver, porque é muito útil é muito bom poder ser útil. E quando nós conseguimos juntar as coisas, fazer o bem e ao mesmo tempo poder servir, que uma coisa favorece a outra, nós agradecemos muito por isso. Hoje nós vamos estudar Benignidade, do livro, como eu já falei, Palavras de Vida Eterna, da coleção Fonte Viva. E o versículo destacado por Emmanuel é o seguinte: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo, Efésios 4:32. Emmanuel nos conclama, através das palavras de Paulo, a sermos compreensivos, sermos bons, perdoar os nossos irmãos, assim como Deus, através de Jesus, através do Cristo Jesus, nos perdoa e nos perdoou, como perdoa sempre. Porque o Pai é todo amor, é todo perdão, é todo misericórdia. E assim como Ele nos enviou Jesus para nos mostrar a grandiosidade da sua obra, Jesus, o nosso Mestre querido, assim como Ele nos enviou Jesus para nos ensinar essa lição toda um cântico de amor, um cântico de luz, a lição que Jesus nos trouxe. Jesus é uma luz no caminho de todos nós. Portanto, nós temos sempre que estar alertas em seguir as suas palavras. E Paulo repete as grandiosidades que Jesus nos ensinou, dizendo que sejamos benignos, compassivos, compreendendo o nosso irmão. Sejamos tolerantes, sejamos bons para com nossos irmãos, como nós esperamos que os outros sejam conosco, e daí nós vamos compreender o que Jesus nos disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. E Emmanuel, então, nos diz sobre esta lição: meditemos na tolerância divina, para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Temos que meditar sobre a tolerância divina, porque ao ser tolerante, como Jesus nos ensina, a tolerância que Deus nos envia para que nós não venhamos a cair nos precipícios da violência,
porque o mundo que nós vivemos é de muita violência, de muita luta, luta não no sentido bom do termo, a luta pela vida, a luta por coisas melhores, não, é violência muitas vezes graciosa, violência por violência. O mundo que nós vivemos é um mundo de provas e expiações, e a violência está em toda parte. Portanto, temos que pensar que nós vivemos neste mundo, como Jesus nos recomendou, mas não somos do mundo. Nós somos filhos de Deus, do Deus Altíssimo, e não somos deste mundo. Nós estamos no mundo provisoriamente e temos que fazer tudo para vivermos o melhor que pudermos neste mundo, conseguindo o progresso que precisamos, que estamos aqui para progredir. E é para isso que nós temos que lutar, pelo nosso progresso, e não aquela luta que leva à violência. Essa violência não acrescenta nada, muito pelo contrário, nos torna mais devedores, aumenta o nosso débito. Precisamos, ao contrário, ser benignos, pacíficos, ordeiros. Precisamos levar ao nosso irmão a palavra do amor, da benevolência, da compreensão, da tolerância, da indulgência, compreender o outro como queremos ser compreendidos, porque como nós amarmos, nós seremos amados. Assim nós desejamos amar da mesma maneira que desejamos ser amados. Assim Jesus nos ensinou e assim nós vamos seguir. E diz mais, basta refletir na desculpa incessante do céu às nossas fraquezas e crueldades, à frente do Cristo, para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável uns para com os outros. Nós temos que ver as nossas fraquezas e crueldades, o que fizemos quando Jesus esteve entre nós, como nós agimos diante de Jesus, da cruz do Santo enviado por nosso Pai, essa luz divina que chegou até nós, chamada Jesus. O que foi que nós fizemos nesse momento? Como nós agimos? Agimos com violência, agimos com intolerância, agimos inclusive de olhos fechados, porque não abrimos os olhos para ver quão doce eram os ensinamentos de Jesus naquela época, quão doce eram as suas graças espalhadas, como ele fazia o bem a todos, sem esperar recompensa alguma. E, no entanto, tão benigno como ele foi, como Paulo está nos dizendo que seja, Jesus era tudo isso e muito mais, e, no entanto, nós, diante das nossas fraquezas intensas e imensas, nós simplesmente fomos cruéis. Cruéis, e hoje o mundo ainda está repleto de fraquezas e crueldades humanas, porque acham ainda muitos de nós, a grande maioria, que o mundo se resume, o mundo não, mas o universo se resume ao planeta Terra, e que a humanidade toda está no planeta Terra. E eles se acham maravilhosos porque vivem na Terra, e este mundo é o mundo que eles conhecem e é maravilhoso. Ele é cheio de maravilhas, realmente, o mundo é lindo, é bonito o nosso mundo, é verdade, mas ele é apenas uma parte da imensidão, uma parte do universo, e simplesmente estamos de passagem. Não é a nossa casa, é apenas a varanda da nossa casa. É um pontinho no oceano da nossa casa, que nós precisamos viver bem para plantar bem, para colher bem. Temos que viver bem, e por isso temos que nos lembrar que é o tempo do Cristo. Deixamos vir à tona as nossas fraquezas, mas hoje precisamos nos
libertar delas e levantarmos-nos destas pequenezas e sermos melhores do que ontem. Sermos pessoas novas, pessoas que seguem os ensinamentos do Cristo, na certeza de que um dia todos nós estaremos juntos num planeta celeste, num planeta onde o bem reina, que não existe mais maldade. Não vai existir mais maldade porque não existe mais o mal. Não existe, só existe o bem. Isso vai acontecer e nós temos a certeza absoluta. Por isso, para caminhar nesse sentido, temos que nos libertar das nossas fraquezas. E prossegue Emmanuel. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos a sombra. Sim, Jesus tirou do nosso caminho todas as sombras. Negamos-lhe guarida, nós negamos. Jesus chegou, mas nós não tínhamos um cantinho para ele, ao contrário. Nós o repelimos. Nós tiramos Jesus do nosso caminho ao gritar Barrabás. Isso sim, foi o que fizemos. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos a sombra. Negamos-lhe guarida. O Supremo Senhor, porém, não nos priva da sua augusta presença. Nós não demos guarida a Jesus e o nosso Pai Supremo que nos enviou Jesus, não nos amaldiçoou por isso, muito pelo contrário. Nos abençoa sempre, dando-nos sempre a sua presença. Por onde olharmos, por onde formos, sempre estaremos vendo a presença de nosso Pai, porque Ele está em todos os lugares. O divino benfeitor exemplifica o amor incondicional. Jesus traz o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo, as nossas doenças, as nossas fraquezas, as nossas pequenezas e as mazelas da alma também, a ensinar-nos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Tudo isso para que tenhamos uma felicidade relativa neste mundo, mas é uma felicidade podermos viver em paz, é uma felicidade podermos vivenciar os ensinamentos do Cristo, é uma felicidade podermos viver os ensinamentos dele e as coisas e tudo o que Deus nos deu para vivenciar neste mundo primitivo, não, mas de segundo estágio de evolução, um planeta de provas e expiações. Mas já podemos divisar o que é uma felicidade, o que é a felicidade. Nós já vemos neste mundo paisagens que nos encantam e nos dizem, mas isso não é possível, isso é de Deus. É assim que a gente fala, porque é de Deus mesmo. Na verdade, Deus nos dá a beleza. A beleza está em toda parte e essa beleza vem do nosso Pai. O divino benfeitor, Jesus, exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinar-nos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Contudo, recompensamo-lo com a saliva do escárnio. Nós recompensamos Jesus quando veio até nós, diz Emmanuel aqui, com a saliva do escárnio, do deboche, da pequenez da nossa alma. Então, aquela época, ainda muito pequena, hoje ainda é pequena, e o mundo progride. Ele tem que progredir, é lei da natureza, é lei de Deus. Ele progride, mas em pequenos degraus, mínimos degraus.
de tal maneira que ainda e cada vez mais vemos sempre a maldade ainda se fazendo. Vemos a maldade, apesar de termos progredido muito, mas o progresso moral é mínimo, é ínfimo. E ainda estamos lutando a braços com as nossas pequenezas. Estamos lutando, estamos a braços com as nossas pequenezas, as nossas faltas, nossas dificuldades. Temos muitas dificuldades em nós mesmos, de até mesmo conseguimos virar isso, mudar isso. É difícil mudar. Nós mesmo chegamos a essa conclusão e muitas vezes exclamamos: como é difícil! Mas é preciso fazer, é preciso ser. Só podemos mudar se tentarmos, se eu acreditar que eu posso. E como eu sou filha de Deus, eu posso. Eu posso mudar, eu posso deixar de ser egoísta, eu posso deixar de ser muitas coisas. Mas eu sei que amanhã é outro dia e as oportunidades retornarão, as oportunidades me serão dadas para eu me modificar, para eu me transformar. Portanto, como foi que nós recompensamos Jesus, diz Emmanuel? Recompensamo-lo com a saliva do escárnio e com a cruz da morte. Foi isso que nós demos a Jesus. Perdão. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador. Apesar de termos feito tanto mal e de persistirmos nessa tecla, batemos nessa tecla, ainda a espiritualidade, ou seja, a infinita sabedoria que é nosso Pai Celestial, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador, que é Jesus, o evangelho de Jesus. Em nome do Mestre Sublime, exemplo, protótipo do amor e da paz, fizemos guerras de ódio e fazemos até hoje, acendendo fogueiras de perseguição e extermínio. Matamos muito em nome de Deus, como matamos até hoje. Isso não mudou muito, mudou um pouquinho só. Vamos dar o crédito àquela pequenina parcela de mudança, mas foi muito pequena. Ainda fazemos guerras e ainda matamos em nome do Pai, como se o Pai fosse um discutidor, como se o Pai fosse um combatente. Na verdade, o nosso Pai é amor, puro amor. Em nome do Mestre Sublime, protótipo do amor e da paz, fizemos guerras de ódio, acendendo fogueiras de perseguição e extermínio. Todavia, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir caminhando. Ele nos dá a oportunidade, apesar de tudo, de ainda prosseguir caminhando. Nos dá condições de caminhar. E no tempo e no espaço sempre, em busca da evolução, que é tudo o que nós precisamos, e muito. Reflete na magnanimidade de Deus e não coleciones desapontamentos e mágoas. Vamos refletir na grandeza de Deus e não vamos ficar colecionando mágoas passadas, coisas erradas que fizemos no passado, é verdade, fizemos, mas já passou, que estamos aqui para resgatar esses débitos e para pagar nossas dívidas e aprender com o Pai, aprender com Jesus, com os amigos espirituais, todas essas lições para nós crescermos, evoluirmos. Portanto, diz Emmanuel, reflete na magnanimidade de Deus e não coleciones desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre a afeição de canal seguro e limpo. Se o bem te encontrar com canal atrapalhado, fechado, ele não acontece.
Mas se você deixa o bem transcorrendo pelo canal limpo e seguro, o bem vai se espalhar, vai fazer amor e bênção para todas as pessoas. Guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. Não podemos fazer isso. Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constante benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe à vida a ilimitada compaixão e o auxílio incessante da providência divina. Jesus nos trouxe a luz da providência divina. Tudo o mais nós podemos consertar com Jesus em nosso caminho. Muito obrigada, meus irmãos, e até a próxima semana, se Deus quiser.